Por favor, José Marion, quero que você fique à vontade, compartilhe conosco aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus abençoe. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom estarmos juntos, né? Em tempo de reflexão, tempo de oração, tempo de aprendizagem, enquanto isso tem sido bom para nós. Então, o tema que eu fui incumbido de falar é sobre reconciliação. Esse é um tema assim muito gostoso e muito relevante, né? Gostoso de se falar e muito relevante para as nossas vidas. Se eu fosse definir assim reconciliação numa linguagem simples, no sentido bíblico, reconciliação significa transformar inimigos em amigos. Essa é uma definição bem simples, né? Transformar inimigos em amigos. A reconciliação, assim, no sentido bíblico, ela é o fim da separação de Deus com a humanidade. Significa fazer as pazes, significa reatar uma amizade que foi perdida. Porque veja que interessante, existe o termo conciliação, ou conciliar, e reconciliação. Então, a conciliação, ela pressupõe, assim, uma harmonia, né? Significa um acolhimento, um unir, um tornar amigos, né? O verbo conciliar, né? Então, certamente, para existir reconciliação, houve, num certo momento, um rompimento dessa conciliação. Então, houve uma perda desse valor, dessa amizade, e nós estamos na reconciliação buscando de volta o que foi perdido, né? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:20, né? 5:18, 5:19, 5:20, ele diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, nós somos aquela amizade que foi perdida com Deus no início, ela foi reatada. Jesus nos reconciliou com Deus. Mas o importante desse versículo é que nós, reconciliados, segundo o que Paulo nos ensina, nós tornamos embaixadores da reconciliação. É uma tarefa que é dada para nós. Assim como a tarefa de ir, de evangelizar, né? Nós temos essa tarefa também da reconciliação, de reconciliar-nos com Deus, ajudar as pessoas a se reconciliar com Deus e ajudar as pessoas a se reconciliarem entre si. Não é? Essa é a nossa missão. Muitas vezes nós não entendemos muito isso e a gente não pratica. Quero contar um fato. Eu, com a minha esposa, né, todas as noites nós tiramos um tempo para meditar, refletir, conversar e depois de oração. E a nossa sequência de oração, a gente ora primeiro pela família, pelos nossos filhos, netos, né? Depois nós oramos pelos nossos parentes, tios, primos, irmãos, cunhados, sobrinhos, é muita gente. Aí, algumas vezes a gente faz meio no atacado, assim, né? Olha, Senhor, são 4 tios em São Paulo, são 6 tios no Ceaório, que é bastante gente, né? Mas nós deixamos, assim, uma parte final, que a gente vai orar por terceiros, fazer a intercessão, nós deixamos, assim, para o Espírito Santo agir nas nossas vidas, né? Orar por doentes, por pessoas que precisam conhecer Jesus. E quando a gente está deixando para o Espírito Santo, a gente tem percebido que ele tem nos levado, nos guiado a orar exatamente por reconciliação de pessoas. Veja que interessante. Então, nós tiramos um período, isso faz parte do nosso ministério, do nosso chamado, de todos vocês, né? Esse Ministério de Reconciliação. E eu, assim, por curiosidade, eu estava relacionando aqui 10 casos que nós oramos por reconciliação. Desses 10 casos, irmãos, olha só, 5 são problemas entre mãe e filha que se odeiam. Isso realmente choca muita gente. Tem 2 ou 3 casos assim que, na hora que a gente vai orar, e a gente tem orado quase todas as noites por essas pessoas, dói no nosso coração, né? E um caso que aconteceu domingo retrasado, olha só, uma mãe
que estava em impasse com a filha, não conversava com a filha. Essa filha tem 42 anos, tinha 42 anos, porque ela se jogou de um prédio do 28º andar e cometeu suicídio. Como é importante a reconciliação, né? Depois essa mãe me ligou, ficamos muito tempo, né? Ela chorou muito, mas nunca mais ela vai ter a oportunidade de abraçar, de beijar, de expressar seu amor pela filha, né? Porque estava em impasse com a filha. E são casos assim graves que o Espírito Santo tem colocado, né? E todos os casos que nós temos, 6 casos que nós oramos, são relacionamento mãe-filha e mãe e filho. E tem também casos que nós colocamos aqui que são relacionamento de irmãos, de avô com netos, sabe? Coisas assim, muito triste, né? Então a gente clama a Deus nesse ministério que Ele tem nos dado, que haja perdão entre essas pessoas, né? Esse raciocínio da família, como nós estamos olhando para a família, como Satanás está destruindo a família, né, atacando, e as famílias não percebem, são todos corações endurecidos. Não pensa que a gente só ora, a gente também, às vezes, toma uma iniciativa de falar com essas pessoas que estão irreconciliáveis por aquele momento, né? Mas são corações endurecidos, né? Satanás endurece o coração das pessoas, né? Agora, nós estamos no final dos tempos, então vamos agora abranger um pouco mais o ministério da reconciliação. Então, no final dos tempos, a palavra de Deus diz que vai haver um ministério de Elias, né, que foi já manifestado em João Batista, de preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus, e eu entendo que agora, para a segunda vinda de Jesus, esse ministério de Elias, de João Batista, ele pertence a nós. Eu entendo que esse é o ministério de reconciliação. Para a volta de Jesus, terá que existir reconciliação da igreja, das denominações, famílias, né? Eu creio que Deus está esperando de nós a ação desse ministério de Elias, né? Então, o último versículo do Velho Testamento diz: e ele, esse ministério, né, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Em outras palavras, esse ministério de Elias fará com que os pais e os filhos façam as pazes. Deus diz, para que eu não castigue, né, para que eu não derrame maldição. Então, essa reconciliação de pais e filhos entra na família, mas ela entra principalmente de quem são os pais no plano global de Deus, né? Os pais são os judeus, Israel. Quem são os filhos? Os filhos, a igreja, né? Nós somos os filhos. Nós viemos deles, né? O nosso Salvador é judeu. A missão que nós temos, assim, dessa reconciliação, que Deus nos dá esse privilégio, né, de participarmos disso, de igreja com Israel, igreja com judeus messiânicos, né? Por que eu digo privilégio? Porque nós somos poucos que temos revelação dessa necessidade. Ontem, a Márcia, ela trouxe um estudo para um grupo de 15 pessoas, mais ou menos, e havia, assim, pastores, bispos, né? Pastores líderes de igrejas, pessoas assim. Quando ela começou a falar de Israel, da necessidade da reconciliação, que não existe a teologia da substituição, as pessoas ficavam admiradas, né? Como se fosse assim uma novidade que nunca ouviram falar sobre isso. Eu falei, meu Deus, quando Deus nos revela, quando Deus nos traz para esse ministério dessa reconciliação especificamente, a graça que nós temos, em primeiro lugar, a graça da revelação da salvação, de conhecer Jesus, que quantos olhos estão fechados e não conseguem ver isso, né? E, em segundo lugar, esse privilégio que nós temos de trabalhar nessa causa, apesar, e agora eu falo por mim, apesar da pequenez, da incapacidade, essa madrugada eu estava assim, meditando um pouco sobre isso, o que ia falar,
E eu comecei a sentir a grandeza que Deus nos dá, em dar esse privilégio de nós entrarmos como escolhidos, né, como especial dele para trabalhar nesse ministério da reconciliação entre igreja e judeus. Eu estava lembrando de Mefibosete, né, que ele diz para Davi, como que o rei foi lembrar de mim, que sou um cão morto. Ele usa essa expressão, né, o filho de Jonatas, né, quando Davi chama para ele morar no palácio, né? Então, Davi chama Mefibosete, e ele era manco, né, e se considerava um cão morto. O cão morto é aquele que fica atrapalhando na rua, né, que as pessoas chutam. Então, Davi diz para ele, daqui para frente você vai sentar todos os dias e comer com o rei na mesa do rei. Então, foi esse o sentimento que eu tive, que nós somos convidados para sentar à mesa do rei, à mesa da unidade, da reconciliação. Isso realmente me traz assim alegria. Nós falamos muito em Romanos 11:15, que diz que o Pedro Arruda fez essa referência, porque o fato de serem os judeus rejeitados trouxe reconciliação ao mundo. Que será o seu restabelecimento, se não a vida dentre os mortos? Né? Pegando uma tradução mais comum, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus por causa da rejeição dos judeus. O que acontecerá quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão vida, né? Como Pedro disse isso. Então, que coisa maravilhosa a gente trabalhar nesse processo de aceitação dos judeus nos nossos corações, em primeiro lugar, na igreja, nas pessoas. Se a rejeição dele trouxe amizade de Deus com o mundo, agora nós podemos participar desse processo, e nós estamos participando, de aceitação, de perdão, de pedido de perdão por tudo que aconteceu. Que coisa assim tremenda no mundo espiritual. É isso que vai marcar a volta de Cristo, né? É quando eles reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, né? E nós estamos nesse processo. Sem isso, Cristo não vai voltar. Nós não somos apenas ministro de reconciliação, assim, de coisas tão relevantes que são famílias, mas Deus nos colocou um privilégio ainda muito maior, né? Que se trata assim de salvação do mundo, que se trata de salvação dos judeus, uma coisa assim tão linda e maravilhosa, né? Então, assim como é absurdo uma mãe que gera uma filha ter inimizade, assim como Israel nos gerou a gente ter inimizade, isso é o maior absurdo que poderia existir. Então, que Deus nos ajude a gente ter entendimento do que nós temos esse chamado do Deus soberano de ser ministro da reconciliação da Igreja e Israel. Que Deus abençoe a todos. Amém, Marion. Amém. Muito obrigado também, assim como o Pedro trouxe sobre unidade. Muito obrigado pela reflexão profunda e que, de fato, penetrou nos nossos corações sobre reconciliação. Trouxe uma clareza muito grande.